Olá, estamos de volta para dar continuidade à aula de número 9, na parte de discutindo o tema sobre vetores. E nesta etapa nós vamos dar continuidade, este será o vídeo de número 3, e nós vamos dar continuidade à aula falando sobre a multiplicação por escalar. Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e o tema é Cálculo 2 para alunos de Sistemas da Informação. Na figura I, aqui, nós vamos dar uma intuição geométrica sobre o que consiste a multiplicação por escalar. Quando você tem um certo vetor e você multiplica este vetor por um escalar, o que acontece é que você altera o tamanho deste vetor. Então, se você multiplica por um número positivo, você altera o tamanho, preserva o sentido e a direção deste vetor. E se você multiplica por um escalar, um número, o escalar aqui é um número negativo, você preserva a direção, altera o módulo, inverte o sentido, conforme a gente vê aqui. Então, partindo do vetor V, o vetor 2V tem o seu módulo multiplicado por 2, tem preservados o sentido e a direção, porque o número 2 é positivo, um real positivo. Por outro lado, se nós multiplicamos por um escalar negativo, o vetor V, então nós temos preservado a direção, invertido o sentido e alterado o módulo, ele é multiplicado por 1,5. Então esta é a intuição geométrica do produto, da multiplicação por um escalar. Note que se nós multiplicamos um vetor por 1, o vetor continua ele mesmo. E se nós multiplicamos por 0, nós obtemos o chamado vetor nulo. O vetor nulo simplesmente é um vetor que não tem sentido nem direção e tem magnitude 0, tá bom? A próxima operação com vetores é a diferença vetorial. Na diferença vetorial, ela equivale a uma soma. Se nós pegarmos, vamos dizer que nós tenhamos um vetor V e um vetor U, aqui eu coloquei o vetor menos U, mas suponhamos que a gente tem o vetor V e o vetor U, o vetor verde aqui com a flechinha apontando para cá, poderia ter colocado uma flechinha a mais, um vetor V menos U, então a gente pode trabalhar como se fosse uma soma, se nós pegarmos o vetor U e multiplicarmos por menos 1, o que resulta neste vetor verde aqui, e aí a gente faz a soma do vetor menos U com o vetor V, e isso resulta no vetor V menos U. Então essa vai ser a diferença vetorial. A próxima etapa, então, é agora pensarmos em como olharmos para as componentes vetoriais. Então, quando você pensa num vetor, você pode, além de representá-lo como essa flecha, num espaço em que você não tenha referências, você pode representar esse vetor num sistema de coordenadas. Para isso, você vai ter que saber quais são as componentes dos vetores em relação ao sistema de coordenadas com que você trabalha. Então, vamos dizer que você tem um vetor no espaço bidimensional, você coloca essa flecha, a cauda do vetor você coloca na origem do sistema de unidade, do sistema referencial. Aí, a ponta do vetor, a cabeça dele, você coloca onde quer que seja, aí você vai ter um ponto de coordenadas U1, U2, se você tiver o vetor U aqui. Então, quando você representa o vetor U igual a U1, U2, você vai dizer que ele consiste na flecha que liga a origem do sistema referencial ao ponto U1, U2, tá bom? Então esta é a maneira pela qual nós representamos um vetor num sistema referencial, utilizando coordenadas U1, U2, que são as coordenadas onde estará localizada a cabeça do vetor. Então, no espaço tridimensional, o vetor vai ter 3 componentes e não 2, então U1, U2 e U3.
E agora, com essas três componentes, a gente representa essa flecha novamente partindo da origem do sistema coordenado, e ela vem até o ponto U1, U2, U3, onde a cabeça do vetor está no ponto U1, U2, U3. Ela coincide com este ponto. Quando a gente representa o vetor num sistema de coordenadas, a gente vai ter a mesma coisa que a gente tem, a mesma propriedade de equivalência entre vetores, né? Dado que os vetores têm o mesmo módulo, sentido e direção, eles são idênticos independente da posição deles. Num sistema referencial a gente pode fazer a mesma coisa, né? Dado um vetor U1, U2, U3, então você tem o vetor U, ele começa na origem e acaba no ponto U1, U2 e U3, mas se você quiser localizá-lo em outra parte do sistema referencial, você pode deslocá-lo, por exemplo, por uma quantidade, iniciando ele no ponto D1, D2 e D3, ponto A, e se você adicionar as quantidades D1, o valor U1, D2, o valor D2 e D3, o valor D3, então você obtém um vetor V, né, cuja cabeça está nas coordenadas V1, V2 e V3, e a diferença V1 menos D1, V2 menos D2, V3 menos D3 dá o próprio U1, U2 e U3 respectivamente, de maneira que o vetor V e o vetor U são idênticos a despeito de terem posicionamentos distintos. Então, com isso, a gente conclui mais uma etapa, né? Eu queria fazer uma correção aqui. Aqui a gente usa os pontos A, B, coordenadas A1 e tal, e aqui a gente usa V1 e D1. Então, eu vou atualizar este sistema antes de avançar. Com licença. Então, voltando aqui, né, nós corrigimos as coordenadas dos pontos A e B, A com coordenadas D1, D2 e D3, conforme a figura, e B com coordenadas V1, V2 e V3, também conforme a figura. Note que o vetor V, né, ele está nessa posição, e ele pode ser visto, está aqui nessa posição, né, isso aqui eu deveria remover. O vetor V, ele tem essa posição, ele resulta da diferença entre os vetores OA e OB. Então, OB menos OA é o próprio vetor V aqui. Então, veja que é isso que nós fazemos, né? O vetor OA, ele tem coordenadas D1, D2 e D3. E o vetor OB tem coordenadas V1, V2 e V3. Então, o vetor V, que vai de A a B, é a diferença OB menos OA. E das coordenadas desses vetores, OB menos OA, resulta este vetor V, que é V1 menos D1, V2 menos D2 e V3 menos D3. E o resultado é o 1, o 2 e o 3, e o vetor V, então, fica igual ao vetor U. Tá? Então, essa é uma maneira aritmética de notar este resultado aqui. Bom, com isso eu vou parar neste momento, eu vou encerrar a discussão sobre as componentes de vetores para dar continuidade posterior, quando nós discutiremos o cálculo da magnitude em termos das componentes vetoriais, e as operações de soma, multiplicação por escalar e diferença de vetores. No nosso último vídeo desta aula, nós discutiremos as propriedades dos vetores e como representá-las em termos de componentes e os vetores canônicos, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço, continuaremos em breve. Tchau, tchau.